Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora vou apresentar o hip rap em avental. Como se dimensiona o hip rap em avental? Vamos então ver os cálculos do hip rap em avental usando o modelo de Bohan 1970. Só para esclarecer, eu já conheço uns 6 modelos de hip rap em avental. O avental em inglês é apron. Esclarecimento. O hip rap em avental tem que estar no plano. Ele é feito no plano, não é para estar inclinado. Em muitos casos na prática, na saída de bueiros, por exemplo, que eu já vi muitos problemas disso, fica mais fácil fazer uma escada hidráulica do que o hip rap de avental, devido às condições do terreno, né? Às vezes tem um barranco de 2, 3 metros, então você tem que... É mais fácil eu fazer um hip rap em avental. E o hip rap também, ele tem que estar cravado no solo. Essa é outra coisa importante. Se o solo for argiloso, não há problema nenhum. Se o solo não for argiloso, tiver um pouco de areia, você tem que fazer um filtro, que eu botei entre aspas. Esse filtro é uma camada de 200 centímetros onde vai pedregulho e areia. É um filtro que a turma chama. Ele substitui um geotêxtil. Existe um limite máximo para usar o hip rap em avental, que depende das duas coisas, do TW sobre D, o T-Water, né? Ou TW sobre H, se for uma seção circular ou seção trapezoidal, e o número de fraude. De acordo com o número de fraude e com o T-Water, você tem um limite. Esses aqui são os limites que a gente usa, pesquisas que foram feitas, por exemplo, para o hip rap que nós estamos usando nesse caso aqui, o TW sobre D é 0,5. 0,5 para uma seção circular é 8,5. Para uma outra seção retangular é 12,3 número de fraude. Então, geralmente a gente nunca passa desses valores, a gente tem valores menores, né? Mas sempre é bom dar uma olhadinha nisso aí. Se passar, por exemplo, eu vou fazer o TW sobre D, dá maior que 0,5, dá um número de fraude maior, eu tenho que fazer um concreto, um hip rap em concreto, não usar esse tipo de hip rap em avental. Então, só estou esclarecendo de novo aqui, o TW sobre D igual a 0,5, o número de fraude é 8,5. Então, eu uso o seguinte, o TW sobre D, que é calculado por esse programa que nós estamos vendo aqui, é 0,5. Por exemplo, eu vou fazer o lançamento no solo, o TW é 0. Então, quando é menor que 0,5, usa 0,5. Quem fez essas pesquisas foi essa pessoa aqui, J.P. Bohan. Em 1970, ele fez pesquisa pelo United Army Force, né? O SASE. Ele é do exército americano, ele fez essa pesquisa, né? Erosion and Rip Rap Requirement para Cover and Storm Drain. Então, ele fez isso aqui para esse Rip Rap em pesquisa feita em laboratório. As pesquisas feitas em laboratório, isso aqui eu tirei do original do Bohan, 1970. Então, na verdade, se você tem aqui a saída de um bueiro e você não faz o hip rap, você vai ter um buraco, esse hole aqui, um buracão aqui, ó. Esse buraco, então, você faz justamente o hip rap para evitar que tenha esse buraco aqui. Ó, esse aqui é um buraco causado pela falta de um hip rap em avental. Isso é bastante comum. Esse aqui, no original do Bohan, 1970, que eu coloquei original, eu peguei aqui, ó. Então, o DS é o tamanho da partícula, né? D50. É 0,25 D0 F0 quando
é menor que 0,5. O TW é menor que 0,5. 0,5 sobre D, né? E aqui, quando é maior que 0,5 sobre D, eu tenho essas duas fórmulas. Na prática, o Plínio só usa essa fórmula aqui, essa aqui de cima. E aqui tem, você vai ao Tailwater TW, né? Eu tenho aqui saída de um bueiro, eu tenho o TW, que é o Tailwater, a altura da água no canal, né? A altura do bueiro, que é D aqui, e a altura da água. Dá para observar umas coisinhas. E aqui vai ser feito, nessa parte aqui vai ser feito o hip rap em avental. O comprimento LA, isso aqui também é só para um comentário, estou tirando do original do Bohan, 1970. O comprimento LA, ele colocou assim, essas fórmulas aqui, ó. Ele colocou, quando o número de fraude é menor do que 1, LA sobre D é igual a 8. Nunca uso isso aqui. Com o número de fraude é maior do que 1 e D menor que meio, D é a altura menor que a metade da altura do Tailwater, eu uso a fórmula 8 mais 17 logo de... É isso que eu uso e que usa também o pessoal de Auckland. Usa bastante isso aqui também. Esse de baixo a gente não usa porque dá um valor muito grande. Esse aqui está muito grande. Esse aqui também é um valor muito grande, 8D. Então eu só uso esse valor do meio. Não só eu que uso, é quase todo mundo que usa isso faz esses comentários comigo aqui. Esse Bohan, ele fez duas coisas interessantes. Ele fala o seguinte: se você tem um bueiro, a saída de um bueiro com um número de fraude menor que 1, você tem essa seção aqui, ó. Ele é um trapézio, os dois são trapézios, só que aqui tem essa declividade é 1 para 2. Esse da esquerda, quando o número de fraude é menor que 1. Quando o número de fraude é menor que 1, esse trapézio é mais alto aqui, ó. É 1 para 5. Então ele concluiu nas pesquisas que quando o número de fraude é maior que 1, esse comprimento é maior, o LA é maior. E eu também acho que ele está certo aqui. Esse aqui é menor, o fraude é menor que 1, o número de fraude é maior que 1. Então, é só para mostrar que eu adoto a forma trapezoidal, né, que a gente usa, e o apron, que é o apron, falando que é o avental, né? Avental em inglês é apron. Esse aqui é o mesmo avental, né? Tipo do avental maçônico aqui, só para mostrar que aqui, esse VA aqui tem 3D, esse diâmetro aqui, ó. Se eu tenho esse diâmetro aqui é 1 metro, aqui é no mínimo 3 metros. Esse LA eu calculo para aquela fórmula. Essa espessura aqui também é 2D, 2 vezes a altura do D50. O hip wrap é avental para lançamento sobre o solo. Eu uso muito em lançamento sobre o solo. Você tem um loteamento, você lança sobre o solo, ou tem um canalzinho que você vai fazer, você não sabe muito bem qual a altura que vai dar, 0,40, você não sabe o tailwater, como é que vai dar em metros, você usa isso aqui. Então, o diâmetro da pedra habitada é 0,25 vezes D é o diâmetro do tubo, vezes F é o número de fraude. Então, eu coloquei aqui. Só que tem uma coisa interessante. Se eu tenho uma área molhada aqui, eu posso fazer um D especial aqui. O D é raiz quadrada de A. Então, se eu tenho uma seção retangular, eu pego a área molhada, A, e acho o D equivalente, né? A gente usa bastante isso aqui, um D equivalente. Esse é o número de fraude, que é V sobre G, Y0, raiz quadrada. Y0 é a altura do nível de água, né? E o D50 é o diâmetro médio das pedras britadas, que é o D50, 50% é que passaria numa peneira. A largura da seção maior do avental, que eu já mostrei, é 3D0, 3 vezes o diâmetro. Bem fácil. A espessura é 2 vezes, né? Dá um exemplo. Se eu tenho um diâmetro
de um tubo, 1,5 m. O número de fralda 0,64, é menor que 1, né? D50, 0,25, D vezes F. Eu calculo tudo isso aqui, eu nem verifico esse número de fraude aqui. Se é importante aqui. No caso, a gente não usa, a gente usa só uma seção especial. O D50 aqui deu 0,28 mm. A espessura, então, vai ser o dobro, 0,56. Né? O comprimento dele vai ser LAD. Esse D aqui é 1,5 m, já tenho aqui 1,5 m vezes 8, mais 17 logaritmo de 0,64, dá 8,67. E a largura da base maior é 3D0, que é 4,5. É simples, muito simples de usar. Então, é bem simples, você acha as dimensões, tudo, né? Agora, só para um comentário interessante, que eu sempre usava isso aqui bastante, e a velocidade de saída, eu não sabia qual a velocidade de saída. Eu achava que devia ser 1,5, mas eu não sabia como era a velocidade de saída. Eu só consegui saber há pouco tempo como calcular isso aí através do manual de Denver, que a velocidade vai ser a velocidade no solo de 1,5 metros por segundo. Então, o manual de Denver, eu achei essa fórmula aqui. Esse manual de Denver, essa fórmula que saiu em 2017, só para ter uma ideia. O comprimento, né, do hip rap, a tangente daquele ângulo, né, que eu falei 1 para 2, 1 para 5. Isso aqui é o TW, T-Water. Esse aí é uma área que vai dar em relação à velocidade. Conforme a velocidade que eu tenho, eu coloco a velocidade, eu tenho a área aí. E esse V é o diâmetro, a largura. Então, só para mostrar também que a velocidade máxima que a gente usa, esse aí é Q sobre V, Q é vazão sobre V. Essa velocidade máxima que geralmente que eu achei é 1,5 m. Nossa, tá bom. Mas o máximo que você pode usar aqui é 2,1. Por causa do sinal negativo aqui, dá 2,1 no máximo. É que é usado na prática. No máximo que eu já vi é 1,5. Ou se o solo é bom demais, é 2,1. Nós aqui para o Brasil, pelos dados que nós temos do Departamento de Água e Energia Elétrica, a velocidade no solo máxima utilizada por nós é 1,5 metros por segundo. Então, usa 1,5 por segundo, não usa mais que isso. O Tailwater, o mínimo Tailwater que a gente usa aqui nessa fórmula aqui do manual de Denver é 0,4, né? 0,4 de D. 40% da altura se tiver 1 metro, 0,4 de D. Então, eu peguei essa fórmula aqui, apliquei essa fórmula, e ela deu igualzinho o cálculo que eu faço através do método de Bohr, 1970. Então, ela mostrou que está certo, entendeu? Então, mostrou que a velocidade de saída é 1,5. Você vai perguntar, qual a velocidade de saída do hip rap? Não sabemos. Agora, a gente sabe. A velocidade de saída do hip rap calculado desse jeito é 1,5 m por segundo. Só para saber. Esse aqui são umas fórmulas, né, que eu tenho aqui feito pela Universidade de Idaho, seção circular, né? Eu tenho como calcular a tangente do ângulo, né? Eu entro com o T-Water, aqui tem Water sobre D, e eu acho a tangente do ângulo para a seção circular, né? Para a seção retangular também é a mesma coisa. Eu entro por aqui, eu faço para lá. Eu não preciso fazer uma outra soma mais complicada. Dá um outro exemplo, com o regime subcrítico, né? Eu tenho um diâmetro de 1 metro, um tubo de concreto com DN0015, reatividade de 0,5%, dá 1,438. O Y sobre D aqui vai dar 0,80. A velocidade é 2,29 metros por segundo. O F, o número de fralda é 0,82, né? Então, se eu quero calcular o D50, 0,25 vezes o D, que é importante, o diâmetro é 1 metro, o F é 0,32, dá 21 centímetros. A espessura é o dobro, 42 centímetros, o comprimento é LA, é só usar isso aqui, é 17 logaritmo de F, dá 6,53. E a largura maior, 3D, é 3 metros.
Vê como é fácil calcular. Agora estou calculando para o mesmo exercício para uma outra condição, com número de fraude maior que 1. É um tubo de concreto com 1 metro de diâmetro, a declividade já não é mais 0,5%, é 6%, 0,06%, a vazão é a mesma, o número de fraude deu maior que 1, o termo maior que 1 é super crítico, então deu 2,12. Então eu vou calcular 0,25 por D, por 2,12 é 0,53, as pedras aumentaram, você vê aqui, ó. Aumentou a pedra, a espessura, o comprimento também vai aumentar, D é 1, só o logaritmo que aumentou dá 13 metros. A largura ficou a mesma, 13 metros. Ele aumentou. Então, só para ver como é que é fácil de resolver isso aí. O Federal Highway Administration, que é o DNIT dos Estados Unidos, recomenda uma seção somente de um bueiro, mas admite até 2. Quando temos várias seções, o cálculo é feito da mesma maneira. Você estima as seções. Mas vai sempre uma seção, vamos supor, se for em 3 seções, uma vai entupir, uma vai ficar 2. Então, uma ideia feita pelos americanos é que você tem que aumentar a vazão. Percebeu? Se você tinha 3 seções e como ela vai entupir, a vazão das 2 que você tem calculado vai aumentar também. Então, vai aumentar o diâmetro das pedras britadas. Tem que tomar cuidado com isso. Esse é um conselho feito pelos americanos na prática. Bom, agora observações finais. Fizemos a hipótese que TW sobre D, TW é o T-water, a altura da água jusante dividida pelo diâmetro do tubo é menor que 0,5. E usamos o método de Bohan, 1970. Esse método é usado no mundo todo ainda. Apesar de ser 1970, ele é usado e tem muitos órgãos que usam o método de Bohan sem falar o método de Bohan. Eu estou gozado isso. Eles usam o método, fazem gráficas, tudo, mas eles não citam Bohan. Mas é o método de Bohan. Quando o TW sobre D é maior que 0,5, usar outro método. É o que eu faço. Se você tiver um TW sobre D maior que 0,5, eu uso outro método. Por exemplo, o método de Denver, que é um método bem fácil, que eu vou também explicar uma outra hora. Em lançamento sobre solos, é usual usar TW sobre D igual a 0,5. Quando não temos dados de altura de água no canal também, né? É jusante, ou seja, o TW, adotamos 0,5 também. Então, se você não tem dados nenhum num canalzinho que você vai fazer, adota o 0,5 e calcula por esse jeito que fizemos nessa fórmula. Então é isso, muito obrigado por tudo. Meu nome, como falei, é Plínio Tomás, sou engenheiro civil. Eu tenho nesse site pliniotomás.com 49 livros digitais gratuitos. E quem quiser escrever para mim, esse aqui é pliniotomás@gmail.com. Muito obrigado.